Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica. Hoje vamos iniciar um livro bem curtinho. O livro de Ruth só tem 4 capítulos, mas eu creio que é uma história que pode nos trazer, pode não, né? Nos traz, com certeza, ensinamentos assim bem profundos e também nos diz muito, né, sobre a beneficência, né, as coisas que Deus faz, né, aqueles que obedecem, que honram. Enfim, vamos orar. Ontem eu não pude estar presente, eu tive que fazer um trabalho que eu cheguei em casa, já era mais de 9 horas da noite, me prendeu lá o dia todo, era trabalho de diária, mas estou aqui. E não reparem, gente, que agora, nesse período de agora em diante, eu tô gravando aonde dá, quando dá. Às vezes vai batendo o horário da live, gente, eu tô aqui, não tô conseguindo levantar pra ir pra um lugar, pra sentar, uma luz, tudo. Então, aí vai aqui no sofá mesmo ou na cama, onde eu tiver. Então, não repare. O importante é a gente estar lendo a Bíblia juntos e concluir a nossa jornada. Amém? Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, mais essa semana praticamente que se encerra. Senhor, obrigada por cada livramento que tu tem dado a cada um de nós, a nossa família. Obrigada, Pai, porque eu creio que tu tens suprido as necessidades dos teus filhos. Toma esse momento em tuas mãos, fala conosco, abre o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, nos revela a tua vontade e a tua verdade. Amém. Então, abre comigo, Ruth. O telefone tá na frente, né? Vou botar pra cá. Então, capítulo 1. Vamos falar aí, então, da história de Noemi e as suas duas noras, Ruth e Orfa, né? Sucedeu, deixa eu ver se aqui é a tradução que tá bom. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então, sabemos que essa história aqui aconteceu durante esse período, possivelmente do livro de Juízes, né? Esse período em que eram juízes em Israel. E aí essa história, né, é tão importante que o Senhor a fez estar destacada pra gente aqui, até como um livro, né? Ele poderia estar dentro do livro de Juízes, talvez, mas como um livro aqui separado, para que a gente tivesse acesso mais detalhado a essa história. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então, eles saíram, né, de Israel, foram morar nesse território de Moabe. Lembra que os moabitas eram descendentes, se eu não me engano, dos filhos de Ló, né? Nós falamos sobre isso. Então, eles tinham ali como vizinhos, mas que um povo vizinho que, de certa forma, era parente, irmãos, né? Um território vizinho, enfim, que faz parte das mesmas descendentes, né, de família, enfim. E Israel passou por vários momentos e períodos de ser subjugado por outros povos. Então, de fato, às vezes acontecia, né? A gente vê aqui através da história de Ruth que já estava acontecendo essa diáspora do povo judeu. Muitos já estavam saindo em alguns momentos de Israel por causa desses acontecimentos que a gente vê no livro de Juízes, né? Deles estarem sendo subjugados, oprimidos por aqueles povos ali ao redor deles. Então, isso não acontece só lá em Babilônia, né? Quando vem o cativeiro babilônico, mas isso já vai acontecer algumas vezes, né? Mesmo que sejam por períodos de tempos menores, né? Mas a gente vê aqui no caso da família, né? Do marido de Ruth, do sogro, que isso já acontecia. Então, versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Noemi, né, perdeu os 2 filhos e o marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras:
Ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que aches descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo a teu povo. Porém Noemi disse, tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas e de vós, embora, e que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomar marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então a gente vê, né, óbvio que a história vai enfatizar a atitude de Ruth, mas Orfa não parece que era uma má nora, né? Não parece que era uma má esposa. Ela quando Noemi está liberando elas, pede, né, que o Senhor seja benevolente como vocês foram com os falecidos, né, com seus respectivos esposos. Então vocês eram boas esposas, mas nesse momento Orfa, ela, né, entende esse clamor, essa insistência de Ruth, porque lembra de Ruth, não, de Noemi. Acho que nós falamos aqui no caso de Tamar, por exemplo, lá com era Judá? Ou era Levi? Lá na tribo, a nora, né? A Tamar, que tinha direito de casar com o irmão do marido, quando o marido morresse. Isso era um costume, né? Como uma regra, uma lei. E Noemi está falando, eu não vou ter mais filhos para que vocês se casem. Então vocês comigo, né, não vão ter esse futuro. E mesmo que eu pudesse ainda ter filhos, que não era o caso, porque ela já era uma mulher idosa, elas iam ter que esperar anos, né? Até esse menino crescer, enfim. Então ela estava liberando suas noras, né? Para voltar para casa dos seus pais, para se casar de novo, enfim. Mas então Ruth fica com Noemi. 15. Pelo que eu disse, eis que voltou tua cunhada a seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth, e aí são alguns dos versículos mais bonitos, inclusive, que a gente tem na palavra, né? Muito usado, inclusive, para casamentos, né? A fala de Ruth. E quando nós vemos, é uma mulher declarando para sua sogra, né? Enfim, 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu for, irei eu, e onde quer que pousar a noite, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que bonito, que profundo o sentimento que ela tinha por essa sogra. E aí aqui, eu creio que a gente pode tirar, né, extrair aqui dois entendimentos da fidelidade de Ruth a Noemi. São palavras, né, usadas em casamento, que noivos prometem um para outros, mas essa mulher, ela tá prometendo para uma sogra, né, gente? Hoje em dia a gente tem tantos problemas, né, relacionamentos relacionados à sogra, e essa mulher, ela tá honrando essa família que acolheu ela, que ela fez parte, né, durante o tempo que ela foi casada com seu esposo. E além disso, aqui Noemi está declarando, seu Deus será meu Deus. Ela está aqui então se convertendo, digamos assim, né, ao Deus dos judeus. Ela está dizendo que agora ela vai servir a esse Deus, ela não quer voltar para os deuses dos moabitas. E aqui, como nós falamos, né, não havia ainda essa questão né, da morte na cruz de Jesus, do ID, nós hoje é considerado, né, a religião evangélica uma religião proselitista, porque é uma religião que você prega, né, para outras pessoas se converterem a sua religião. Tem religiões que não são assim, que não são proselitistas. O próprio judaísmo, o espiritismo são religiões que elas não têm o evangelismo, né, de pregar para outras pessoas, a salvação está só aqui e tal, né, são religiões mais ecumênicas que aceitam outras, enfim. Não havia isso, mas a gente vê em vários momentos que o Senhor, ele
ele não negava, digamos assim, ou renegava, enfim, rejeitava. Ele não rejeitava aqueles que o aceitavam como o seu único Deus, né? Que iam e faziam parte desses costumes, né, do povo de Israel. A gente vê aqui com Ruth, a gente vê algo parecido acontecer com Raabe, e mais o que mais testifica para nós é essas personagens, né, que aceitam a Deus, ao Deus judeu, sendo usadas e citadas até na genealogia de Jesus e terem suas histórias aqui na Bíblia para nós termos acesso. Então, essa questão da conversão, né, do servir ao Deus único e largar os deuses estranhos, desde o Antigo Testamento a gente vê o Senhor se mostrando, né, querendo se mostrar a toda nação, a toda tribo, né, a todos os povos, né? Antigamente tinha essa questão de não ter esse evangelismo, mas a gente vê que o Senhor ele não rejeita, né? E ele vai também, então, honrar Ruth por essa atitude, creio eu, né? Enfim. Versículo 18. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chames Noemi, chame de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mara tem esse significado, né, de amargura. Vemos também lá com as águas de Mara, lá, né, com Moisés e o povo no deserto, que eram águas amargas. Porque Noemi, óbvio, né, era uma mulher que estava cheia de tristeza, perdeu o marido, 2 filhos, enfim, né, ainda fora da sua terra natal, cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarei Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas, no princípio das colheitas, tá? Em que elas chegam a Belém, nesse tempo de colheita. Ruth vai, e a gente pode até comparar um pouco Noemi com Noé, com Jó, né? Noemi também perde sua família, perde praticamente tudo que tem, só fica Ruth, né, ali com ela. E depois o Senhor vai restituir, dando essa nora, dando um novo genro, digamos assim, que talvez ela pudesse realmente considerar como um filho, porque vão cuidar dela, dando netos, né? O Senhor, a gente vê mais uma história de restituição. É porque no caso de Jó, a gente vê a doença, né? A palavra aqui na história de Jó trabalha mais com a gente essa questão, né, das coisas que de fato aconteceram, não só da perca da família, mas outras tragédias na vida de Jó. Com Noemi foi talvez um pouco menos intenso, mas era muito significativo uma mulher perder marido e filhos homens naquele tempo, porque a viúva vivia para mendigar quase, né? Quando ela não tinha filhos, porque os filhos que se responsabilizavam pela viúva. Então, Ruth vai rebuscar as espigas. Eu acho que eu já comentei também há um tempo com vocês, quando estávamos lendo Levítico, alguma coisa lá das leis, que tinha essa regra, essa lei, né? Tudo que se colhia, o que caísse no chão, era para ser deixado no chão, para aquele que precisasse, o necessitado, pudesse colher, pegar do chão a colheita, por exemplo, o milho, né? O dono do terreno, enfim, colhia e tal, recolhia, mas o que caía no chão se deixava. E é isso que Ruth vai fazer. Ela vai para os campos para colher aquilo que caía no chão, para ser então ali o suprimento, né, dela e de Noemi. Ela foi trabalhar, digamos assim, né, para buscar sustento para Noemi, para poder honrar essa sogra, tentar fazer esse papel do que o marido dela deveria estar fazendo. Tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Então, Boaz era parente do sogro de Noemi, tá? De Ruth, toda hora eu confundo, gente. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles:
O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: Deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã até aqui, até agora, está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Boaz já vê Ruth e já se interessa, pergunta quem é, né? E vê Ruth, uma mulher ali, né, provavelmente bonita, e trabalhando, se esforçando e tal. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha, não vá colher a outro campo, nem tampouco passe daqui. Porém aqui te ajuntará com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo, que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre seu rosto e se inclinou em terra e disse: Porque achei graça aos teus olhos para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse: Bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e tua mãe a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e o Senhor cumprindo o teu galardão, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Achei graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhes embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendam. Então Boaz, além de ele receber bem, ele ouve a história, né? Ele fica sabendo, ele provavelmente não só pela beleza de Ruth, ele se admira da atitude dela, da história dela. E aí ele fala: olha, quando você estiver aqui, você come, você bebe ali do poço, da água, do que tirar. Eu já dei ordem para que os meus funcionários, né, não mexam com você, não toquem em você. Enfim, né, ele se mostra benevolente a ela. E olha que interessante, ele ainda fala para os homens: olha, quando vocês estiverem colhendo, ficou escuro aqui, deixa cair de propósito algumas coisas para que ela tenha fartura, né, no que ela for recolher. 17. E esteve ele apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Esteve ela, né, apanhando no campo. E tomou-a, e vendo a cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que sobejava depois de fartar-se. E elas ainda partiram com outras pessoas, né? Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth, a moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te ajuntará, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora: Ruth, melhor é, filha minha, que saia com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e do trigo se acabou, e ficou com sua sogra. Eu vou ler só esses dois hoje, eu até pensei em ler logo os 4, mas eu quero ler um pouquinho a respeito de algumas outras coisas que vão acontecer aqui, para de repente trazer alguns comentários mais eficientes, sei lá, mais robustos para vocês. E aí aqui no final, entendam, né? Noemi vai falar para ela: olha, Boaz é um dos nossos remidores, porque nós lemos também, quando lemos lá a respeito
de leis, que tinha a situação do terreno, né? No ano do jubileu o terreno era devolvido e tinha algumas situações em Israel que tinha essa possibilidade da lei, né, de remissão. E essa situação de Boaz, ele era um parente direto. Ele poderia resgatar elas, né? No caso é o que ele vai fazer com Ruth. Ele vai se casar com Ruth. Mas eu acho que até com Noemi ele poderia casar. Mas aí ele se apaixona por Ruth. Enfim, mas aí a gente comenta um pouco mais na segunda-feira, quando a gente voltar. Tá bom? Ai, gente, a imagem hoje tá horrível. Me desculpem. Mas foi o que deu. Um bom fim de semana pra vocês, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso. Então, segunda-feira, se Deus permitir, a gente tá de volta junto aqui de novo. Tchau, pessoal. Paz do Senhor.